Bolsonaro volta a dar vexame e a gente precisa se perguntar quem são os bundões? Por que somos chefiados por alguém com xingamentos infantis? Será que a reação das redes deve impactar a popularidade do presidente? E mais, militares ganham mais dinheiro para repetirem um trabalho já feito pelo INPE e governo diminui a transparência no combate ao abuso infantil. Vamos conhecer ainda Cássio Ritt, líder Livres em Curitiba, hoje com participações da Deidre McCluskey, Eduardo Gianetti e Maurício Moura. Veja agora o Livres Notícias. A notícia é surreal, mas é essa mesmo. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, do auge da sua maturidade institucional, voltou a atacar a imprensa. No evento igualmente surrealista, chamado Brasil Vencendo a Covid-19, Bolsonaro ainda ofendeu as vítimas do coronavírus, chamando os mortos de bundões. Sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Este é o chefe do Estado brasileiro diante da maior catástrofe humanitária sofrida pelo país em muitas décadas. Ontem nós passamos a marca de 115 mil mortos. 115 mil indivíduos que perderam suas vidas, 115 mil famílias que choram a dor de perder um ente querido. Mais uma vez, fica aqui a nossa solidariedade a todos os familiares das vítimas da Covid-19. E também vale dizer, se trazer fatos relevantes para o debate público e questionar o presidente sobre as situações suspeitas em que a sua família se meteu é fazer maldade, nós do Livres e todos os liberais e democratas devemos torcer para que a imprensa siga muito maldosa. Na democracia liberal, o papel da imprensa é ir atrás dos fatos, identificar problemas e garantir que as pessoas se mantenham bem informadas sobre os mandos e desmandos dos poderosos. O resto, como diria Milô, é armazém de secos e molhados. A propósito, o presidente já respondeu por que a sua esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$85 mil de Fabrício Queiroz? Diante da tragédia humana que nós vivemos, o ridículo dessa postura de Bolsonaro me fez lembrar da conversa que nós tivemos com uma das maiores pensadoras vivas do liberalismo no mundo, a professora Deidre McCluskey. So, no, all this macho talk about, well, you know, again, we once had sort of laughing rights in the United States. Now we don't, because this fool Trump, he's macho, he's a tough guy, he's a wimp. He's a terribly soft and stupid and ignorant man. You can tell from his tie. Every time I see him, he's got a tie down to his crotch and below. Big, long tie. This is a man who doesn't take advice because every woman in his life has told him, Donald, don't wear your tie that way. It makes you look like a circus clown. And he says, no, I want to wear my tie long. He's like some 12-year-old. So we don't need leaders like this. We need adults as leaders who treat the rest of the population as adults. We don't need fathers and mothers. We need us to grow up. E ainda tratando dessa banalização das mortes e do desrespeito ao luto no Brasil, ontem no Livres ao Vivo eu perguntei sobre esse assunto ao filósofo Eduardo Gianetti. Situações de calamidade, em qualquer país, em qualquer cultura, costumam revelar o que o ser humano tem de pior e o que ele tem de melhor. Eu tenho estudado nesse período todo situações de catástrofe coletiva e como é que reagem os seres humanos diante de uma catástrofe. Uma epidemia, uma guerra, uma situação de fome, uma hiperinflação, e é um padrão recorrente esse. Situações de catástrofe levam a uma certa suspensão das regras morais que normalmente prevalecem e estabelecem parâmetros para o comportamento humano. Um primeiríssimo episódio registrado na tradição ocidental é relatado pelo Tucídides, na Guerra do Peloponeso. No fim da Guerra do Peloponeso, houve uma praga terrível em Atenas,
E isso provocou dois tipos de reação. Num primeiro momento, um vale-tudo anárquico, generalizado, total desrespeito à propriedade, à integridade física, às regras normais, inclusive de como lidar com os mortos, que também é uma questão moral muito importante. E num segundo momento, quando passou aquela emergência coletiva e a vida voltou ao normal, provavelmente naquela circunstância pela imunidade de rebanho e pelo fim da guerra, houve o quê? Houve um desafogo e um momento de celebração hedonista, que também revelou um outro aspecto. As pessoas ficaram tão oprimidas, tão tolhidas durante aquele tempo, que quando elas tiveram a oportunidade de extravasar, apareceu uma exuberância de celebração dos afetos, da vida. Você pode assistir a íntegra dessa conversa com Eduardo Gianetti na playlist Livres ao Vivo aqui no canal. As redes sociais reagiram fortemente à violência de Bolsonaro e à sua incapacidade de responder a uma pergunta sobre os indícios de corrupção que envolvem a sua família. Será que esse engajamento pode impactar na popularidade do presidente? A gente fez essa pergunta para o presidente do Instituto Ideia Big Data, Maurício Moura. A resposta das redes sociais ao evento do Bolsonaro ontem, quando ele foi indagado sobre os motivos dos depósitos do Queiroz na conta da primeira-dama. Eu queria fazer uma análise de 3 partes, né? A primeira, realmente a gente captou nas últimas 24 horas um nível de engajamento e de repetição dessa pergunta, talvez poucas vezes visto tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Eu estava fazendo um cálculo aqui e a gente tem basicamente essa pergunta aparecendo 8.000 vezes por minuto no ápice do compartilhamento desse conteúdo. É realmente um impacto muito grande do ponto de vista de volume. Agora, o segundo ponto, a gente fazendo uma análise mais minuciosa de quem compartilhou essa pergunta, basicamente a gente percebe que são grupos que naturalmente são anti-bolsonaristas, rejeitam o presidente. E quando você faz uma análise de conteúdo amostral desses grupos, é natural perceber que esses grupos dificilmente não compartilhariam esse tipo de conteúdo, porque de uma maneira constante costumam atacar o presidente ou criticar o governo. O terceiro ponto, que vai além das redes sociais, é baseado no nosso histórico de avaliação e aprovação do governo Bolsonaro. Eu acho que esse evento de crítica à imprensa, de um discurso mais duro e até do próprio teor de uma potencial corrupção, tendem a ter baixo impacto na popularidade dele. Lembrando que a popularidade dele hoje tem crescido em função do auxílio emergencial, e as pessoas de classe média alta que ainda apoiam o governo, quando comparam aos anos do PT, acham esse tipo de potencial corrupção ou subterfúgio muito menor. Portanto, apesar de todo esse volume, a nossa análise é que isso não vai impactar a popularidade do presidente. Bem, todo mundo sabe que as contas públicas brasileiras não fecham há um tempo, o dinheiro acabou, mas o governo Bolsonaro sempre dá um jeitinho de aumentar o orçamento dos militares. A última decisão nesse sentido foi injetar 145 milhões no Ministério da Defesa para fazer um trabalho que já é feito pelo INPE. O governo quer comprar um microsatélite para monitorar o desmatamento das florestas com um gasto 48 vezes maior do que a verba destinada em 2020 para o órgão responsável por esse trabalho nas últimas décadas, que, como a gente sabe, foi desacreditado pelo governo após trazer à tona dados que não agradaram o presidente. Por que será que essa verba não pode ser utilizada para ampliar a capacidade dos sistemas de detecção de desmatamento e queimadas ilegais que já existem? Ou para fortalecer os órgãos de fiscalização, como o IBAMA? Essas ações não só ajudariam o governo a combater melhor o desmatamento, como também ajudariam nossa imagem com investidores internacionais que já expressaram preocupação com a situação da Amazônia diversas vezes. Fica difícil, nesse contexto, acreditar que o objetivo seja melhorar os resultados reais da política ambiental do governo e não dar um jeito de criar dados mais favoráveis ao governo, ao mesmo tempo em que agrada aos militares. O relatório do governo sobre as atividades do Disque Direitos Humanos deixou de informar o que é feito com as denúncias de combate ao abuso de crianças. As organizações da sociedade civil que se importam com essa pauta agora podem trabalhar apenas com o número de denúncias feitas no último ano e o tipo de ataque que elas tocam.
E quem precisa do Disque 100 para denunciar abusos passa agora a ter um sistema menos confiável. Terão que fazer denúncias em um sistema sem prestação de contas e, portanto, sem incentivo correto para funcionar de forma eficiente. É muito triste o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no lugar de aprimorar os meios de combate ao abuso infantil, abrir diálogo com a sociedade civil e melhorar a transparência, resolva apostar na redução da transparência, dificultando que a sociedade identifique problemas e possa construir propostas para melhorar os mecanismos de denúncia. O que ainda piora essa situação é a reação da ministra Damares à reportagem da Folha de São Paulo, que trouxe a público a omissão desses dados no relatório. Sem desmentir o mérito da reportagem, ela prometeu que vai processar o jornal por danos à credibilidade do sistema. Ora só, o dano à credibilidade é causado pela omissão dos dados e não pela notícia sobre a omissão dos dados. Combate ao abuso infantil precisa ser levado a sério por qualquer governo, porque é essencial para que as crianças possam efetivamente desenvolver seu potencial e se tornarem adultos livres, saudáveis e donos da própria vida. E agora vamos até Curitiba, no Paraná, para conhecer o novo líder Livres, Cássio Ritti. Líder Livres de Curitiba, no Paraná. E a minha expectativa no Livres é continuar auxiliando para a proteção da liberdade, proteção e garantia das liberdades. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livros de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta traz para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.